Olá! Hoje a gente mergulha num material que é, assim, de uma profundidade imensa. O livro A Última Grande Lição, do Mitch Albom. A história é sobre o reencontro dele, um jornalista esportivo no auge, com o professor favorito da faculdade, o Morris Schwartz. Isso 16 anos depois da formatura. Só que o contexto desse reencontro é o que muda tudo. Não é um encontro casual. O Mitch descobre, assistindo TV, que o Morrie, aquele cara que o inspirou, tá morrendo de esclerose lateral amiotrófica, a ELA. Exato. E é nesse ponto que a história se torna algo muito maior. O Morrie poderia ter se isolado, né? Viver seus últimos dias em privado. Mas ele faz o contrário. Ele decide, transformar a própria morte no seu projeto final. Um último curso. Isso. Um último curso sobre o sentido da vida. E o Mitch se torna o único aluno. As aulas, toda terça-feira. É fascinante essa escolha dele de não se esconder, né? Por que transformar algo tão íntimo e doloroso numa aula? Acho que é isso que a gente vai tentar entender hoje. Mergulhar nessas conversas para ver como um homem, no fim da vida, ensinou um outro que estava perdido a realmente viver. Para a gente ter uma ideia da transformação, é bom olhar para o Mitch de antes. Depois da faculdade, ele sonhava em ser músico, pianista. Não deu certo. Não deu. E aí ele mergulhou no jornalismo assim com uma fome absurda. Virou um sucesso, TV, jornal, viajava sem parar. Mas ele mesmo diz que vivia numa corrida, sempre pensando no próximo prazo. Essa descrição do Mitch é quase um arquétipo do profissional moderno, né? Aquele que troca os ideais da juventude, a busca por propósito, pela segurança, pelo sucesso. E o interessante é que a morte do tio dele por câncer o fez sentir a urgência da vida. Só que em vez de usar isso para se conectar com as pessoas... Ele usou para o trabalho. Exato. Ele mergulhou ainda mais no trabalho. É como se ele tentasse controlar a vida pela produtividade, porque a morte ele não podia controlar. É um mecanismo de defesa muito claro. É um contraste brutal com a abordagem do Morrie. Assim que ele recebe o diagnóstico de ELA, que ele descreve de um jeito até poético, uma vela acesa que derrete os nervos. Nossa. A reação dele é de uma clareza impressionante. Ele decide que não vai se envergonhar, ele quer ser útil até o fim, se transformar num compêndio humano sobre o morrer. E aquela ideia do funeral ao vivo que ele faz é a manifestação máxima disso. Ele junta os amigos, a família. É uma lógica tão simples e tão radical. Pois é. Ele pensa, por que as pessoas só dizem essas coisas maravilhosas quando você não pode mais ouvir? É uma quebra de tabu total. Ele está dizendo, eu ainda tô aqui, vamos conversar sobre isso. E essa atitude, essa recusa em se esconder da morte, me parece a raiz de todo o resto que ele ensina, principalmente sobre a nossa cultura. A conexão é direta. Ao aceitar a própria finitude, o Morrie ganha uma perspectiva de fora, sabe? Quase como um antropólogo. E o que ele vê o assusta. Ele diz para o Mitch que a nossa cultura nos bombardeia com a ideia de que mais é bom. Mais dinheiro, mais poder, mais coisas. Ele chama isso de lavagem cerebral. Porque no fim a gente valoriza as coisas erradas. Exatamente. O resultado é um monte de gente com muito, mas se sentindo vazia. E a solução que ele propõe é poderosa. Ele não diz pra gente virar eremita, mas pra criar sua própria subcultura. Ele fala, olha, pode parar no sinal vermelho, pagar imposto, mas nas coisas grandes, nos valores, você precisa pensar por si mesmo. E o impressionante é como essa ideia de criar a própria subcultura lá nos anos 90 ecoa tanto hoje. Pensa no minimalismo, no slow living, são respostas diretas a essa cultura que esgotou o Mitch. A subcultura do Morrie era feita de dança, caminhadas, amigos, debate. Coisas que não custam dinheiro, mas que, preenchem a alma. E tem uma analogia que ele usa sobre abraçar coisas materiais que é de uma simplicidade brutal. A do abraço, né? Essa mesma. Ele diz que a gente está faminto por amor e, na falta dele, aceita substitutos. A gente abraça carros, casas, status, esperando que eles nos abracem de volta. E claro, eles nunca retribuem um abraço. Nunca.
E a frase dele, dinheiro e poder não substituem a ternura, é um soco no estômago. Isso. E se conecta com a visão dele sobre o que realmente traz satisfação. Não é o que você acumula, mas o que você oferece. A felicidade, para ele, vem de oferecer aos outros o que você tem para dar. Seja tempo, atenção, experiência. Ele desconstrói totalmente a ideia de status. Uma posição de poder não significa nada se você não tiver um coração aberto. A partir daí, as conversas vão para lugares ainda mais profundos, como a morte. E a filosofia dele sobre isso é diferente. Ele fala de uma ideia budista de ter um passarinho no ombro que, toda manhã, pergunta: é hoje? É hoje o dia em que vou morrer? Exato. É uma imagem forte, né? É fortíssima. E a primeira reação é achar meio mórbido. Mas a intenção é o oposto. A pergunta não é para te paralisar de medo, é para te sacudir. Para focar no que importa. Isso. Se hoje for seu último dia, você vai gastá-lo com raiva, com preocupação pequena, ou vai viver de acordo com seus valores? É isso que leva à frase central dele: quando se aprende a morrer, aprende-se a viver. O que eu não esperava mesmo no livro foi a reação dele à perda da independência física. A gente imagina que seria a pior parte, a humilhação de precisar de ajuda para tudo. Para comer, se limpar. Para tudo. Mas ele vira o jogo completamente. Completamente. E essa, para mim, é uma das lições mais radicais. Ele conta que no início detestou, mas depois começou a gostar. A gostar? Sim. Ele descreve como ter a chance de ser bebê outra vez. Receber cuidado, carinho incondicional. Ele se permitiu desfrutar disso. É uma rejeição total à nossa cultura da hiperindependência, da ideia de que precisar dos outros é fraqueza. E essa mesma lógica ele aplica ao envelhecimento. Ninguém quer envelhecer, né? A cultura celebra a juventude, mas ele via diferente. Ele via como crescimento, não como decadência. Ele dizia que não invejava os jovens porque ele já tinha sido jovem. E tem uma citação maravilhosa em que ele diz que tem todas as idades dentro de si. Delicio-me com ser criança quando é apropriado ser criança. Delicio-me em ser um velho sábio quando é apropriado ser um velho sábio. Para ele, envelhecer era ganhar, não perder. E o pilar de tudo isso, o que sustenta todas as outras lições, é, claro, o amor. Ele vivia repetindo uma frase do poeta Auden como um mantra: amem-se uns aos outros ou pereçam. Simples assim. Sem amor, ele dizia, somos pássaros de asas quebradas. E é fundamental entender que para ele isso não era uma filosofia abstrata. Foi forjada na dor. A mãe dele morreu quando ele tinha 8 anos. O pai, um homem frio, distante... Nossa, ele cresceu com esse vazio. Com um buraco no peito, uma fome de amor. É por isso que ele valorizava tanto a família que construiu. Não como uma obrigação, mas como uma segurança espiritual. Ele dizia que nada, nem fama, nem dinheiro, substitui o afeto de quem te ama de verdade. E essa necessidade de conexão nos leva a uma das terças-feiras mais comoventes, a que fala sobre o perdão. Ele conta a história de um grande amigo, o Norman. O escultor. Isso. Eles tiveram uma briga e o Morrie, por puro orgulho, se recusou a falar com o amigo mesmo quando ele tentou se reaproximar. Anos depois, o Norman morreu de câncer. E o arrependimento do Morrie era palpável. Essa história é o pano de fundo para a lição final dele sobre o assunto, que é uma lição em 2 partes, e a ordem importa. Primeiro, perdoe a si mesmo, antes de perdoar os outros. A sorte, entre aspas, de ter uma doença que lhe dava tempo para acertar essas contas. Ele sabia que a maioria das pessoas não tem esse tempo. É uma lição pesada, a gente adia tanta coisa por orgulho, né? Achando que sempre vai ter o amanhã. E todas essas aulas chegam ao fim na 14ª terça-feira. A descrição é de partir o coração. O Morrie tá na cama, frágil, a voz é só um fiapo. E o Mitch finalmente consegue baixar a guarda. O Morrie olha para ele e diz, com esforço, amo você. E pela primeira vez o Mitch chora na frente do professor. E até a morte dele parece ter sido uma última lição, silenciosa. Ele faleceu num sábado. A família tem quase certeza de que ele esperou de propósito o momento em que todos saíram do quarto por 1 minuto. Para poupá-los. Para poupá-los da imagem do seu último suspiro. Foi um último ato de cuidado.
de amor. E o livro termina nos mostrando que o curso funcionou. A lição foi aprendida. O Mitch finalmente cria coragem e restabelece contato com o irmão mais novo, de quem ele estava afastado. O irmão que também lutava contra um câncer na Espanha. Isso. Ele finalmente consegue dizer eu te amo e a ponte entre eles é reconstruída. A teoria foi colocada em prática. No fim das contas, a grande lição parece ser essa. A morte põe fim a uma vida, mas não a um relacionamento. O legado de amor, de sabedoria, isso continua vivo. Exatamente. E fica um pensamento final, uma provocação para todo mundo. O Mori descreveu a vida como uma tensão de opostos. Essa luta entre o que a gente quer ser e o que a cultura nos impura para ser. A questão que o material nos deixa é, se a gente tivesse que desenhar nosso próprio curso final, hoje, agora, no meio da nossa correria, quais seriam as lições mais urgentes que sentiríamos a necessidade de compartilhar? O que, no fundo, a gente realmente aprendeu?